Nasci num lar cristão, filho de irmãos firmes na doutrina da congregação cristã no Brasil. Desde pequeno, aprendi o valor do silêncio na oração, o respeito ao púlpito, a reverência ao hino. Meus pais me vestiam sempre com o melhor terno que podiam comprar. Ainda que fosse usado, lustravam os sapatos com cuidado, ajeitavam meu cabelo e diziam: "Você é servo do Senhor, ande como tal." E eu acreditava. Na verdade, eu queria ser esse servo que todos enxergavam. Sempre fui obediente, calado, educado. Eu era o tipo de criança que sentava no banco da frente e anotava o número dos hinos. Aos olhos de todos, eu era aquele irmãozinho, exemplo. Mas por dentro, meu coração já estava quebrado. O início da cobertura me lembro do meu primeiro conflito com a ganância. Eu tinha 12 anos quando ganhei meu primeiro real. Meu pai me deu para comprar um doce depois do culto. Mas naquele mesmo dia, uma irmã humilde veio pedir ajuda à igreja porque estava sem gás em casa. Na hora, algo dentro de mim sussurrou: "Você podia ajudar." Mas o outro lado, mais alto, mais forte, disse: "É só R$ 1. Você merece." Deixa ela para lá. E eu comprei meu doce. Na hora nem doeu. Mas quando deitei naquela noite, algo queimava no peito. Era pequeno, mas já sentia o peso de um coração dividido. Aparência de piedade com o tempo, fui crescendo. Continuei ativo na igreja. Fui do grupo de jovens, fiz visitas, ajudei na limpeza do salão, participei de mutirões. Era querido por muitos. Os anciãos me abraçavam com orgulho. Por fora tudo estava certo, mas por dentro a cobiça só crescia. Via meus colegas de escola com roupas novas, celulares caros, tênis de marca. Muitos nem conheciam a fé. Alguns zombavam de mim, dizendo que eu parecia um velhinho. Eu sorria por fora, mas por dentro invejava. Na igreja todos me viam como um jovem promissor, e eu fingia estar bem. Já não chorava nos cultos, já não sentia mais o calor do espírito como antes, mas sabia disfarçar. Sabia quando levantar a mão. Sabia quando dizer glória a Deus. O veneno invisível à ganância, diferente da luxúria ou da mentira, não grita, ela sussurra. E ela vai tomando conta sem fazer barulho. Quando percebi, já estava me apegando ao dinheiro. Não que eu tivesse muito, mas eu o desejava com força. Meus pensamentos começaram a girar em torno de como ter mais, como ganhar mais, como subir mais. E aqui entra um detalhe delicado. A igreja, diferente do mundo, não mede a bênção pela riqueza. Mas dentro de mim, eu comecei a medir minha espiritualidade por quanto Deus me dava de retorno material. Se o envelope da coleta vinha cheio, eu achava que estava sendo usado. Se vinha murcho, achava que tinha algo errado com os irmãos. Aos poucos fui transformando o que era um chamado em um negócio espiritual. O reconhecimento veio e piorou quando completei 28 anos. Fui separado para o ministério de coleta. Aquela noite eu nunca esqueço. Recebi a oração dos anciãos com lágrimas nos olhos, mas não pelas razões certas. No meu íntimo eu pensava: agora sim, estou mais perto do que mereço. Agora vou ser respeitado, notado. Agora estou no caminho da prosperidade. Comecei a andar diferente, falar diferente, vestir terno mais alinhado e, com o tempo, manusear o dinheiro da igreja. A porta que eu abri, ninguém me pediu nada. Nenhum irmão me induziu. Tudo partiu de mim. Na primeira vez foi por necessidade. Estava com o carro quebrado e o envelope da coleta pesava nas mãos. Pensei, depois eu devolvo. É só um empréstimo, Deus entende. E peguei uma nota. Depois 2. Depois comecei a arredondar os valores, me acostumar com aquele pecado silencioso e o mais perigoso. Nada acontecia. Nenhum raio caiu do céu. Nenhum ancião me confrontou. Nenhum culto foi interrompido por uma revelação. E eu pensei, Deus está permitindo. Mas a verdade é que Deus estava em silêncio. E o silêncio dele dói mais que o castigo. Frieza entrou na alma aos poucos, fui deixando de sentir Deus. Eu cantava, e não me emocionava, eu orava, e ouvia só meus próprios pensamentos. Eu pregava para jovens, e no fundo sentia vergonha, mas continuava. Afinal, eu era um servo,
respeitado. As pessoas ainda me abraçavam, diziam: esse irmão é uma bênção. E eu respondia com sorrisos ensaiados, olhos secos e alma distante. O fundo do poço não foi visível. A maioria acha que o fundo do poço é quando a pessoa perde tudo. Mas no meu caso, foi quando eu percebi que já não sentia mais nada. Nem alegria, nem arrependimento, nem paz, nem medo. Eu estava vazio, seco, sem frutos, mas ainda bem vestido, ainda pontual, ainda exemplo. E então veio o sonho. Mas esse é o próximo capítulo da minha história. Sempre me lembro daquela noite. O salão estava cheio. Era um culto especial e eu fui chamado à frente pelo ministério. Um ancião, com voz firme e coração visivelmente tocado, fez uma oração sobre minha cabeça. Senhor, separa este teu servo com a unção de obreiro para cuidar das tuas coisas, das tuas finanças, da tua casa. Naquele instante eu chorei. As lágrimas escorriam não apenas pelo privilégio que era ser chamado, mas pela consciência de que, a partir dali, eu não era mais apenas um jovem ativo. Eu me tornava um diácono da casa de Deus. Receberia as coletas, guardaria os envelopes, cuidaria da administração de coisas visíveis, mas que sustentavam o invisível. A obra. A igreja sorriu. Os irmãos vinham me abraçar. A minha mãe chorava discretamente. Meu pai, rígido e silencioso como sempre, me lançou um olhar de aprovação que eu jamais esquecerei. Era como se dissesse: você chegou onde muitos não chegam. Permaneça firme. Um novo patamar, o ministério mudou tudo. Fui colocado num pedestal invisível. As pessoas já não me tratavam como um simples servo, mas como alguém de dentro. Comecei a ser chamado para reuniões restritas, decisões administrativas, escalas organizacionais. Eu, que antes limpava bancos e ajudava a lavar o banheiro da igreja, agora tinha a chave da tesouraria, da sala das ofertas, da confiança do ministério. E foi aí que tudo começou. A mesa da responsabilidade. Na primeira vez que fiquei responsável pela contagem das coletas sozinho, tremi. Havia uma quantia razoável, e meu coração batia forte. Não de medo, mas de algo mais escuro. Ambição. As notas empilhadas diante de mim pareciam me encarar. Um pensamento me atravessou. Você é fiel. Você merece. Ninguém notaria. Uma nota a menos. Mas eu repreendi. Naquela noite fui para casa em oração. Lutei contra os pensamentos. Lutei contra mim. Só que na semana seguinte, tive que contar sozinho de novo. E dessa vez, a tentação estava mais confortável. Já não parecia um pecado. Parecia apenas uma oportunidade. O primeiro deslize eu me lembro como se fosse ontem. A igreja estava em campanha para reformar o salão. As doações haviam aumentado e a coleta daquela semana veio generosa. Na minha cabeça começou uma batalha. É só um valor simbólico. Ninguém vai sentir falta. Depois você repõe. Eu olhei para os lados, fechei a porta da salinha e tirei R$100. Não foi muito, mas foi o suficiente para quebrar um voto silencioso entre eu e Deus. Aquela noite não dormi. Mas algo dentro de mim também não morreu. Ao contrário, ganhou vida. O caminho do engano é pavimentado por justificativas. Depois da primeira vez, tudo ficou mais fácil. Passei a maquinar melhor. Às vezes pegava R$50, às vezes R$200. Justificava internamente dizendo que era para ajudar minha família, para cobrir um gasto pessoal inesperado, ou até como uma espécie de salário espiritual. Eu faço tanto pela igreja. O que tem de mais? É só por agora. Depois eu devolvo. Essas frases viraram mantras. Cada vez que eu deslizava, eu não sentia medo. Sabe por quê? Porque nada acontecia. O silêncio de Deus é estranho como quando a gente peca em oculto e continua sendo elogiado em público. A gente acha que Deus está aprovando. Mas, na verdade, Ele apenas está permitindo o tempo da consciência agir. Continuei servindo, sorrindo, louvando. Continuei sendo chamado para eventos. Fui até convidado para dar uma palavra numa cidade vizinha. E dentro de mim, cada vez mais, havia 2 homens vivendo, o servo respeitado, o ladrão silencioso,
A presença foi se esvaindo em determinado ponto. Percebi que já não me emocionava nos hinos. Eu lia a palavra e não entendia. Os cultos viraram rotina. As orações, vazias. Passei a viver um ministério automático, sem vida. As pessoas ainda achavam que eu era uma bênção, mas eu sabia a verdade, e essa verdade me perseguia no espelho. Havia dias que eu olhava para mim mesmo e dizia: você não é mais servo, você virou funcionário do templo, e pior, que rouba o próprio patrão. Mas ainda assim continuava, porque agora eu precisava do dinheiro. Eu já tinha comprometido contas, compras, desejos. Já não era só fraqueza, era prisão. O medo começou a surgir. Com o tempo, comecei a temer que algum irmão notasse. Verificava a contabilidade 2 vezes. Fazia marcações para esconder furos. Dormia com medo de ser descoberto. Não orava mais com sinceridade. Não jejuava. E já não tinha coragem de pedir nada a Deus. O que antes era honra, agora era peso. O que era chamado, virou fardo. O fim da linha numa madrugada, tive um sonho. Mas essa parte é para outro tópico. Só posso dizer que ali, depois de anos de desvio, Deus falou comigo. Não me usou mais como servo. Não me abraçou como filho. Ele me confrontou como juiz. Me lembro do dia como se fosse hoje. O salão estava vazio. O culto havia terminado há quase 1 hora. Eu estava sozinho na pequena sala do fundo, com a caixa de madeira aberta, contando as cédulas com calma, como sempre fazia. O silêncio ali dentro sempre me pareceu sagrado, mas naquela noite parecia cúmplice. Peguei o envelope da coleta da noite, uma noite de Santa Ceia de salão cheio. Dinheiro havia bastante, e como já vinha fazendo há alguns meses, abri o envelope com as mãos trêmulas, mas com o coração já acostumado. Puxei uma nota de R$ 50, depois outra. Fechei o envelope. Anotei o valor como ajuste posterior. Saí do salão como se nada tivesse acontecido. O perigo da repetição a primeira vez doeu. A segunda incomodou. A terceira, quase não senti. Com o tempo, aquele comportamento virou hábito. Era como escovar os dentes, como trancar a porta da igreja. Eu me tornara um ladrão litúrgico, um servo mascarado. Mas sabe o que mais me assustava? É que ninguém percebia. Pelo contrário, quanto mais eu roubava, mais as pessoas me elogiavam. Esse irmão é uma bênção. Que zelo ele tem com as coisas da igreja. Deus vai honrar esse servo. E quanto mais eu ouvia essas palavras, mais o diabo soprava no meu ouvido. Tá vendo? Deus está contigo. Se não tivesse, ele já teria te exposto. Um buraco sem fim. Comecei com R$ 50. Depois R$ 100. Logo era R$ 200 por semana. Em alguns meses, eu já tinha tirado mais de R$ 1.000. Sempre aos poucos. Sempre em valores imperceptíveis, como eu justificava. Comecei a usar o dinheiro para pagar contas atrasadas, comprar roupas novas, trocar de celular. Justificava cada gasto com uma frase espiritual. É para eu andar bem, representar bem o ministério. O servo de Deus precisa estar apresentável. Mas a verdade, eu estava financiando o meu ego com o dinheiro santo. A fé ficou no bolso. Problema de alimentar a ganância com o dinheiro da igreja é que a alma passa a depender da mentira. Eu não confiava mais em Deus. Confiava na minha habilidade de esconder, de manipular. Eu não orava por provisão. Eu me garantia. E o pior, comecei a me acostumar com esse controle. A fé ficou ali dobrada dentro da carteira, junto com o dinheiro que não me pertencia. Comecei a perder o temor um dia. Estava sentado no púlpito, ao lado de 2 anciãos antigos. O culto corria normal, e me senti incomodado por um hino que falava de caminhos tortos. Olhei para o lado e pensei, será que eles sabem? Será que Deus vai usar alguém agora? Mas nada aconteceu. O culto terminou, fomos cumprimentar os irmãos. Recebi até abraço de um visitante que disse, você tem brilho, irmão. Saí daquele culto pensando, Deus realmente me entende. Talvez ele nem esteja tão bravo assim. Esse foi um erro fatal. O ministério virou rotina, já não me emocionava. Já não sentia vontade de ler a Bíblia. Já não chorava nos hinos. O altar se tornou apenas um lugar de aparência. O cargo virou disfarce.
Mas eu sabia que tudo aquilo era frágil, que a qualquer momento Deus podia me expor. Mesmo assim, continuei. Roubei por quase 2 anos. A consciência começou a gritar. Teve uma noite que sonhei que estava no meio do culto, nu, com os envelopes espalhados no chão. As pessoas me olhavam e diziam: era esse o servo fiel? Acordei encharcado de suor. Mas nem isso foi suficiente para parar. Já estava preso demais, envolvido demais. Cada semana, o mesmo ciclo: pregar, contar o dinheiro, reter uma parte, arrependimento momentâneo, silêncio de Deus. Repetição. A gota d'água foi numa quarta-feira. Cheguei cedo para ajudar na organização. Uma irmã me chamou no canto e disse: irmão, o Senhor me mostrou algo em sonho. Era o irmão com a mão dentro de um baú. E, quando tirava a mão, ela estava queimada. Eu gelei, sorri, agradeci e tentei disfarçar. Mas aquilo me acompanhou o resto do dia. Naquela madrugada tive o pior sonho da minha vida. Estava diante de um tribunal. Ao meu lado, os envelopes, as notas, o terno. Na minha frente, uma luz fortíssima, e uma voz dizia: você roubou do meu povo, você feriu a confiança, você tocou naquilo que é santo. Acordei chorando. Pela primeira vez de verdade. O início do finale eu soube. Ou eu confessava ou Deus me arrancaria à força. Mas isso é para o próximo capítulo. Depois daquele sonho, acordei com o coração em pedaços. As palavras ainda ecoavam como marteladas na minha mente. Você roubou do meu povo. Você tocou naquilo que é santo. Foi diferente de todas as outras noites em que fui tomado por medo passageiro, ou uma consciência desconfortável que logo se calava diante da rotina. Dessa vez o medo não passou. A presença de Deus parecia ter se retirado por completo. Fui trabalhar naquele dia com um vazio no peito. No ônibus, olhava para as pessoas como se fossem sombras. Não conseguia me concentrar em nada. Quando entrei na empresa, me trancafiei no banheiro, ajoelhei ali mesmo e disse: Senhor, me perdoa, eu vou parar. Mas era tarde. O que eu sentia não era mais arrependimento. Era abandono, um silêncio sufocante. Aquela semana foi a mais longa da minha vida. Fui ao culto no domingo, como de costume. Vesti meu melhor terno, como se a roupa pudesse esconder minha podridão interna. Cheguei cedo. Cumprimentei os irmãos. Fiz o que sempre fazia. Mas quando os hinos começaram, percebi algo diferente. Eu não sentia nada. O som dos instrumentos parecia apenas ruído. As vozes, mesmo afinadas, não passavam de palavras vazias. Olhei em volta e vi irmãos chorando, olhos fechados, mãos levantadas, e eu ali, como pedra. A ausência que pesa. É difícil explicar a sensação de quando o Espírito Santo se cala. Não é apenas um não sentir. É uma sensação de que a alma está desconectada, de que algo morreu por dentro. Sabe quando a gente está com o coração quebrado e Deus vem com aquele consolo invisível, aquela paz que não se entende, pois é. Isso também foi embora. Tentei cantar, mas a voz falhava. Tentei orar, mas parecia que minhas palavras batiam no teto e voltavam. E então tive a certeza. O Espírito Santo havia se retirado de mim. A frieza espiritual se instala. Nos dias seguintes, tentei fazer tudo certo. Li a Bíblia como nunca. Jejuei por 3 dias. Fiz orações longas de madrugada. Mas nada. Era como se Deus tivesse trancado o céu. Não por crueldade, mas por justiça. Eu havia zombado da misericórdia dele. Tomei do que era santo como se fosse meu. E agora estava enfrentando as consequências. Pior do que ser descoberto, muitos acham que o maior medo de quem peca em oculto é ser descoberto. Mas não, o maior medo é perceber que Deus já não está mais ali. É perceber que aquilo que te alimentava agora te ignora. É perceber que as lágrimas que antes vinham com facilidade agora não aparecem nem sob dor. Eu tinha virado um servo desnutrido da presença. Alguém que ainda carregava o título, mas que espiritualmente estava falido. A mente começa a desmoronar com a ausência do espírito. Vieram os tormentos. Passei a ter insônia. Pesadelos com julgamento, com fogo, com a igreja me olhando e apontando o dedo. Passei a evitar espelhos, a me sentir sujo o tempo inteiro.
a ter pavor de morrer naquela condição. Por fora, tudo seguia normal. Os irmãos ainda me cumprimentavam com carinho. Os cultos seguiam. O ministério ainda confiava em mim. Mas por dentro, eu já havia morrido. A igreja virou teatro, chegava aos cultos com vergonha de olhar para o altar. Cada vez que o nome Espírito Santo era mencionado, meu estômago revirava. Não porque eu duvidava dele, mas porque eu sabia que ele já não falava mais comigo. Mesmo assim, continuei indo, porque minha vida fora da igreja dependia da minha imagem dentro dela. Eu temia mais ser desmascarado do que ser condenado, e isso é sinal de quem está distante da salvação. A consciência explode uma noite após um culto frio, como todos estavam sendo. Fui para casa e deitei no escuro. Fiquei ali sem sono, sem força, e chorei. Mas não foi um choro de arrependimento, foi um choro de desespero. Por fim, levantei e falei com Deus. Se ainda existe chance, me mostra. Se não, tira minha vida. Eu não suporto mais essa ausência. Silêncio. Próximo passo. Foi nessa noite que decidi que algo precisava mudar. Ou eu confessava, ou Deus ia me desmascarar diante de todos. Mas como contar? Como abrir a boca e dizer que roubei da igreja? Que usei o altar como fachada? Que fui diácono, de fachada, servo de mentira? Isso é assunto para o próximo capítulo. Era uma madrugada de sexta-feira. Depois de dias vivendo em silêncio espiritual, com o peso da culpa e o temor da exposição, eu me deitei mais uma vez sem conseguir orar. Eu nem sabia mais como começar uma conversa com Deus. Era como se houvesse um muro entre o céu e a minha voz. Adormeci. Mas não foi um sono comum. Foi um daqueles sonos em que parece que o próprio espírito sai do corpo. E ali, naquela madrugada, Deus falou comigo e me quebrou. O tribunal no sonho, eu estava num lugar que parecia uma sala imensa, completamente branca. Não havia paredes, nem teto. Tudo era claro, mas não ofuscava. Eu estava de terno, o mesmo que usava para os cultos. À minha frente, uma mesa de madeira escura. Atrás dela, uma figura que não vi o rosto, mas que irradiava uma autoridade esmagadora. Não era preciso perguntar quem era. Era Deus. Os envelopes à minha direita, surgiu uma pilha de envelopes de coleta, cada um com datas, alguns até com meu nome anotado discretamente. Uma prática que tínhamos na igreja para organizar os turnos de contagem. E então a voz, profunda, ecoou. Toquei tua vida, te chamei com amor. E você roubou o que era meu, tentei responder. Mas minha boca não se abria, tentei negar. Mas os envelopes começaram a se abrir sozinhos. De dentro deles saíam notas, queimadas, dinheiro enegrecido, pegando fogo lentamente, e cada nota representava um ato meu. Os rostos, na sequência, começaram a surgir rostos ao meu redor. Irmãos da igreja, crianças, obreiros antigos, membros novos, todos me olhavam. Mas não havia raiva nos olhos deles. Havia decepção. Alguns diziam, ele nos ensinava a ofertar com alegria. Era ele que orava pela prosperidade do povo e roubava do altar. Meus joelhos falharam, caí no chão e comecei a chorar. Mas no sonho, minhas lágrimas viravam sangue. A sentença à voz de Deus voltou, agora como um trovão. Você trocou minha presença por papel. Trocou minha confiança por moedas. Escondeu-se dos homens, mas não de mim. E então tudo ao redor escureceu. Senti como se estivesse sendo engolido por um abismo. Gritava, tentava pedir perdão, mas minha voz não saía. O chão se abriu e eu caía. Caía. Até que uma mão segurou meu ombro. Era uma figura vestida de branco, com um olhar triste, mas firme. Ainda há tempo, se você tiver coragem de confessar. E então, acordei. O impacto ao despertar, acordei ofegante, suando frio. Eram 3h47 da madrugada. O quarto estava em silêncio, mas meu espírito estava gritando. Sentei na cama e chorei como nunca tinha chorado antes. O sonho não era apenas simbólico, era uma mensagem clara. Deus tinha me dado a chance de ser restaurado, mas eu teria que descer, confessar, enfrentar. O peso da verdade pela. Primeira vez,
O medo de confessar era menor do que o medo de continuar fingindo. Eu não queria mais viver aquele teatro. Eu não queria mais o púlpito, nem os elogios. Queria apenas sentir a presença de Deus de novo, mas confessar significava vergonha, ser afastado, desapontar meus pais, ter que encarar os irmãos, ter que devolver o que roubei. Mesmo assim eu precisava. Um novo clamor naquela manhã, ajoelhei com o rosto no chão e falei com voz trêmula: Senhor, eu pequei. Roubei da tua casa. Enganei teus servos. Fui servo só de aparência. Mas hoje eu quero voltar. Se ainda me quebra, me corrige, mas não me deixa morrer longe de ti. Foi a primeira oração de verdade depois de meses, e mesmo sem sentir nada naquele instante, eu sabia que o céu tinha escutado. Preparando a confissão, levantei, tomei um banho, vesti uma roupa simples e fui até a casa do ancião mais antigo da minha congregação. Bati na porta. Ele abriu com um sorriso, sem saber que estava prestes a ouvir o pior pecado de um servo confiado. Mas essa parte é para o próximo capítulo. O caminho até a casa do ancião parecia mais longo que nunca. Minhas pernas tremiam. A cada passo minha mente gritava: volta para casa, deixa isso para lá. Ainda dá tempo de fingir que nada aconteceu. Mas meu espírito sabia que não. Dava mais. Depois do sonho, depois do vazio, depois da ausência de Deus, ficar calado era morrer em vida. Quando cheguei na porta, respirei fundo. Toquei a campainha com os dedos trêmulos. O irmão abriu com um sorriso calmo, como sempre fazia. Irmão, que bênção te ver. Entra, senta aqui. Me sentei, mas minha alma estava de joelhos. Olhei ao redor, fotos da família dele na parede, uma Bíblia aberta sobre a mesa, o cheiro de café fresco no ar, ambiente santo, lugar de paz. Eu ali sentindo o peso de anos de pecado oculto. Preciso falar uma coisa. Respirei fundo e falei: Irmão, vim aqui porque não posso mais viver assim. Ele franziu o senho. O que houve, meu querido? Baixei os olhos. Meus dedos se entrelaçaram. As palavras custavam a sair. O coração batia tão forte que quase doía. Eu tenho um pecado escondido e preciso confessar antes que Deus me exponha. Silêncio. O ancião não me interrompeu. Apenas olhou com atenção. Não de julgamento, mas de pastor. Aquilo me deu coragem. A boca se abriu e o inferno gritou: eu roubei a coleta da igreja, irmão, por meses. Talvez por mais de um ano. Pegava notas pequenas. Às vezes, nem registrava. Usava para pagar contas, depois virou costume. Depois, virou frieza. Aquela foi a frase mais difícil da minha vida, e a mais libertadora também. Enquanto falava, sentia como se estivesse vomitando a podridão da alma. Mas junto com a vergonha, veio um choro incontrolável. Caí de joelhos no chão, da sala dele. Me perdoa, não sei como cheguei nesse ponto. O peso da vergonha ao ancião se levantou devagar. Ficou em pé por alguns segundos, sem dizer nada. Achei que ele fosse me expulsar, que ia gritar, chamar outro obreiro, me denunciar imediatamente, mas o que ele fez? Me desarmou por completo, se ajoelhou ao meu lado, colocou a mão no meu ombro e disse com a voz embargada: agora sim, meu irmão, agora Deus pode começar a te tratar de novo. A vergonha foi maior que o pecado. Ele me ouviu até o fim, me pediu detalhes, anotou tudo e me disse que seria necessário fazer uma restituição, me afastar das funções ministeriais e aceitar a disciplina. Eu disse sim para tudo, porque a vergonha de confessar doía menos que a dor de estar longe de Deus. Se eu tiver que perder, tudo, mas voltar a ouvir a voz do Espírito Santo eu aceito. O ancião chorou comigo. Oramos ali, ajoelhados, e pela primeira vez em muito tempo, eu senti algo. Não foi um fogo, não foi uma visão, mas foi como se Deus dissesse: agora posso te ouvir de novo. O começo da restauração, nos dias seguintes, fui chamado para conversar com o ministério da igreja. Falei tudo, assumi. A vergonha foi imensa, mas de forma inesperada, os irmãos me olharam com lágrimas, não de ódio, mas de misericórdia. Fui afastado, claro.
Tive que devolver o dinheiro, organizar prestações. Alguns irmãos se afastaram de mim, outros criticaram. Mas os verdadeiros servos oraram por mim. E no meio de tudo isso, a presença de Deus começou a voltar. A confissão me salvou. Entendi naquele período que confessar não destrói o servo, purifica. Que a disciplina de Deus não mata, cura. E que a vergonha de ser verdadeiro dura menos do que a dor de viver fingindo. Sei que jamais voltarei a ser o mesmo. E isso é bom, porque aquele que eu era não tinha mais salvação. Quando o ancião me explicou que, além da confissão, seria necessário restituir tudo o que foi desviado, minha garganta secou. Confessar já tinha custado meu nome, minha imagem, minha função. Mas agora, eu teria que mexer naquilo que a minha carne mais amava, o dinheiro. E não era pouco. Somando o prejuízo, ele me pediu que eu fizesse um levantamento, mês por mês. Fui para casa com papel, caneta e uma pilha de boletos antigos. Enquanto fazia as contas, me envergonhava mais a cada linha. Como é que eu deixei isso acontecer? Como ninguém percebeu? Como eu consegui dormir depois de roubar a casa de Deus? A soma final me assustou. Não era uma fortuna, mas era o suficiente para me quebrar. Liguei para o ancião. Tem certeza que preciso devolver tudo? Tem. E com humildade, vender para limpar a alma na semana seguinte, comecei a vender o que podia. Vendi meu celular, vendi um relógio que ganhei de presente. Passei meu carro antigo adiante. Comecei a viver com o mínimo. Cada centavo que eu devolvia me arrancava um pedaço do orgulho, mas me devolvia paz. Era como se a cada depósito feito na conta da igreja, Deus abrisse um pouco mais da janela que antes estava fechada sobre mim. A desconfiança dos homens, mesmo depois da confissão, da restituição e do afastamento, alguns irmãos não me olhavam mais da mesma forma. Entendo. A confiança é como um vaso. Quando quebra, até que você colhe de novo, as marcas continuam visíveis. Vi olhares de canto. Ouvi sussurros em bancos da congregação. Até alguns amigos próximos se afastaram. Mas o ancião me disse algo que me sustentou. O importante não é ser limpo diante dos homens, é ser limpo diante de Deus. A libertação no oculto curioso é que a verdadeira libertação não veio no culto, nem num momento de glória pública. Veio no quarto, numa madrugada, enquanto orava ajoelhado, sozinho. Eu estava quebrado, sem dinheiro, sem cargo, mas em paz. E naquele instante, senti algo diferente. Uma leveza, uma brisa na alma. Chorei como criança. Senti como se o céu tivesse aberto só para mim. Era Deus dizendo sem palavras, agora posso habitar de novo. Restituir cura o espírito. A restituição não foi só financeira, foi emocional, espiritual e até relacional. Pedi perdão para irmãos com quem andava distante. Procurei famílias que me admiravam para dizer a verdade. Abracei irmãos que antes me viam como exemplo e agora viam minha queda. E mesmo assim, o que recebi foi mais compaixão do que condenação. O irmão errou, mas teve coragem de confessar. E isso é coisa de servo de verdade. A nova identidade. Não, sou mais diácono. Não pego mais em dinheiro da igreja. Não uso terno no altar. Mas sou um homem livre, porque agora quem me vê, vê verdade. Não uma imagem. Não um exemplo de falsa santidade. Mas um servo que errou, caiu, confessou e foi restaurado. A restituição é cara, mas vale cada lágrima, não foi fácil. Ainda ouço piadas de vez em quando. Ainda tem quem não confia. Mas quando oro, sei que Deus me ouve. E essa certeza não tem preço, porque antes eu tinha tudo. Mas Deus não me respondia. Hoje tenho pouco, mas sou amigo do céu. Hoje, quando entro na congregação e caminho em direção ao meu banco, não sou mais o mesmo homem que um dia subiu ao púlpito com a alma suja. Não sou mais o diácono de terno alinhado, sorriso pronto e discurso ensaiado. Sou só um irmão, sentado entre tantos outros. Mas pela primeira vez em muitos anos, sou um homem limpo diante de Deus, o silêncio do banco. No começo, sentar ali na fileira do meio, sem nenhuma função visível, era doloroso. Via os irmãos servindo, o cooperador chamando os hinos,
os diáconos organizando a coleta, e eu, que antes fazia parte daquele movimento, agora só observava. No início o orgulho reclamava: você já esteve lá em cima. Você era um exemplo. Agora está no banco, como se nunca tivesse feito nada. Mas Deus me ensinou algo poderoso. O banco também é altar. Se o coração estiver certo, o banco pode ser lugar de milagre, cura e salvação. O ministério invisível, com o tempo, comecei a perceber que a maior obra de Deus em mim não estava ligada à função, mas à transformação. Comecei a conversar com jovens no portão, ouvir irmãos feridos, compartilhar meu testemunho com sabedoria a quem precisava, e foi aí que entendi: Deus ainda me usa. Só mudou a forma. Antes, eu servia no visível. Hoje, Ele me usa no oculto, no silêncio, na escuta, no conselho. E isso me basta. A presença voltou à presença do Espírito Santo. Ah, essa sim é indescritível. Hoje, quando ajoelho no banco e oro com sinceridade, eu sei que Ele está ali. Não sinto mais vergonha de falar com Deus. Não fujo mais dos olhos dos irmãos. Não escondo mais os bolsos nem as intenções. Posso não ter a honra dos homens, mas tenho a paz de estar certo diante de Deus. Perdi o cargo, ganhei a alma. Muita gente não entende isso. Acham que ser usado por Deus é estar no microfone, com a gravata justa, citando versículos. Mas eu aprendi da forma mais dura que, de que adianta servir no altar e ser um ladrão por dentro? Hoje prefiro ser um ninguém para os homens e um servo restaurado diante do céu. O peso da verdade ainda carrego marcas. Há quem nunca mais confie, há quem se afaste, há quem me evite, mas aprendi a conviver com isso. Porque o perdão de Deus não apaga a memória dos homens, e nem precisa. O que importa é que o céu escreveu meu nome de novo no livro da vida. Conselhos com cicatrizes. Hoje, quando vejo jovens entrando para o ministério, eu oro. Com lágrimas peço que Deus os guarde. Peço que a ganância nunca os toque. Peço que aprendam com minha queda, para não precisarem passar pelo mesmo vale. Se algum dia você estiver lutando em silêncio, se já colocou a mão no que é santo, com pecado no coração, se pensa que ainda dá para continuar fingindo, pare agora, confesse. Deus ainda quer te restaurar. A graça que me sustentou no fim de tudo, aprendi que não é sobre quem você é, mas sobre quem Deus pode te fazer ser. Eu era um ladrão de coletas. Hoje sou um adorador quebrantado. Eu era servo de fachada. Hoje sou filho perdoado. E isso ninguém pode tirar de mim. Conclusão. Se meu testemunho pode alcançar uma só alma que está desviada por dentro, escondida por trás de um véu de santidade, então tudo valeu a pena. A verdade dói, a disciplina humilha, mas a restauração salva. E hoje, mesmo sentado no banco, eu levanto as mãos e agradeço. Senhor, obrigado por me quebrar, porque só assim o Senhor pôde me refazer.